Olá, meu querido, tudo bem com você? Eu sou o professor Júnior, sou formado em Filosofia e Letras, pós-graduado em Arqueologia e atualmente sou aluno do curso de doutorado pela UNR, uma universidade federal na Argentina. E eu estou aqui para falar de um assunto que com certeza você que é aluno do ensino fundamental ou do ensino médio, você vai concordar comigo. Fazer prova é muito chato, né? Principalmente aí questões de múltipla escolha. Aí você tem um texto e você tem várias alternativas e aí você não consegue achar alternativa e aí quando você vai para a alternativa você já esqueceu o que você leu. Então é muito complicado mesmo. E o motivo desse vídeo é justamente te informar que existem técnicas, é isso mesmo, existem formas de como você fazer essa provinha e se dar bem, tá? Eu já passei em 5 concursos públicos, 4 em nível estadual e 1 municipal. Então eu vou te ensinar, sem precisar pagar nada, quais são as minhas técnicas. Então você que não é inscrito, faça a sua inscrição, me ajude a manter esse canal aqui no YouTube, dê o seu like, compartilhe com os seus amigos, tá? E agora nós iremos para a tela do meu computador que eu vou simplesmente analisar algumas questões e eu vou te ensinar como você ler, como você anotar, como você levantar dados e aí sim, quando você for para a alternativa, com certeza você vai acertar. Como combinado, meus queridos, nós iremos analisar algumas questões de nível fácil, médio e difícil, tá? Só que antes de começarmos, eu preciso dar algumas dicas, tá? Em relação a essa técnica que eu uso. Então, primeiro, nós não iremos ler o texto de uma vez, tá? A gente vai lendo aos poucos, eu vou marcando aqui as palavras mais importantes, vai fazendo aqui comigo, tá? Qualquer dúvida que você tiver, coloque nos comentários, tá? Que aí eu vou ler e vou poder te ajudar. Então, segunda dica, leia com calma, tá? Não fique preocupado nas alternativas, não. Leia o texto aos poucos, marcando o que é importante, tá? Geralmente eu começo pela pergunta. Por quê? Porque existem algumas questões que a pergunta já induz a alternativa certa, tá? Então vamos lá. Primeiro texto, O Conto da Mentira, do autor Rogério Augusto. Então nós iremos começar pela pergunta. No trecho mas, no dia seguinte, as reticências são utilizadas para indicar que Felipe... Então vamos ver o que o Felipe aprontou. Todo dia Felipe inventava uma mentira. Essa informação aqui ela é importante, certo? O garoto havia inventado morte do cachorro, nota 10 em matemática, gol de cabeça em campeonato de rua. A mãe tentava assustá-lo. A primeira pessoa a intervir foi a mãe. Seu nariz vai ficar igual ao do Pinóquio. Felipe ria na cara dela. Quem está mentindo é você. Não existe ninguém de madeira. Então, o que a mãe faz é justamente uma comparação, né, com a história do Pinóquio e a do filho. O pai de Felipe, o pai também faz uma intervenção. Também conversava com ele. Um dia você contará uma verdade e ninguém acreditará. Felipe ficava pensativo, mas... Então, muito cuidado com esse mas, tá? Que é justamente esse daqui. Isso é uma conjunção adversativa. Ela pode ter outras funções, mas no caso aqui ela é uma conjunção adversativa. Qual que é a função dela? Ela tem a função de contradizer um termo anterior, tá? Então ficava pensativo nos conselhos da mãe e do pai, no entanto, mas, todavia, porém, no dia seguinte. Então aqui fica subentendido, aqui é uma informação implícita, de que ele continuou mentindo. Então vamos continuar. Então aconteceu que seu pai alertara. Opa, esse verbo aqui ele é complicadinho, tá? Daqui a pouco eu explico para vocês a função dele. Felipe assistia a um programa de TV, a apresentadora ligou para o número do telefone da casa dele, Felipe tinha sido sorteado.
O prêmio era uma bicicleta. É verdade, mãe, a moça quer falar com você no telefone para combinar a entrega da bicicleta. É verdade. A mãe de Felipe fingiu não ouvir, continuou preparando o jantar em silêncio. Resultado, Felipe deixou de ganhar o prêmio. Então ele começou a reduzir suas mentiras até que um dia deixou de contá-las. Esse las remete a mentiras, certo? Então, se aqui no final ele parou de contar, significa que aqui ele continuou contando as suas mentiras, tá? O que é esse alertara? É um verbo pretérito mais que perfeito. Pretérito significa passado. É um passado do passado. Então vamos entender aqui. Antes desse prêmio, antes dessa situação, o pai já havia dito que um dia Felipe contaria uma verdade e ninguém acreditaria. Então, esse passado é em relação a esse passado, porque essa história já aconteceu, certo? Então, vamos para a alternativa. Fez com que a mãe também contasse mentiras? Não, ele não fez a mãe contar mentira. O que acontece é que ele não entendeu que a mãe estava comparando a história dele com a história do Pinóquio. Lembrou das mentiras que contava? Também não, certo? Continuou a contar mentiras. É essa daqui, a alternativa certa. Refletiu sobre suas mentiras? Sim, mas depois tem o mas, né? Decidiu parar de mentir só no finalzinho da história. Então é essa que é a nossa alternativa certa. Então eu tenho que ir conversando com as alternativas, eu preciso relacionar o texto com as alternativas, que vai me conduzir à resposta certa. Existem perguntas que exigem um conteúdo, um conhecimento mais específico. Tá? No caso aqui, eu estou trabalhando com interpretação de texto, certo? Então, vamos para a próxima. Um pequeno colibri. Vamos começar pela pergunta, tá? Então, o uso de adjetivos. Professor, o que é um adjetivo? É uma qualidade, certo? Crie uma ideia de oposição. Bem, mal, certo? Então vamos lá, vamos ler o texto. Uma vez um índio me contou esta história sobre um pequeno colibri. Já marco aqui índio porque foi ele que contou a história. Havia um grande incêndio na floresta, preocupados, os animais fugiam da selva em chamas, quando todos se encontraram em um lugar seguro, bem distante do fogo. Paro aqui, ou seja, esses animais buscaram a salvação, certo? A sua segurança. Ficaram apenas olhando. Essa informação é importante, porque na verdade remete aí a um comportamento de que eles não fizeram nada. Eles sentiam que nada podiam fazer, pois o incêndio era enorme. No entanto, tá vendo? Aqui tem a mesma função do mas, certo? Um pequeno colibri decidiu que tentaria apagar o fogo. O pássaro, o colibri, certo? Colibri é o pássaro. O pássaro foi até um rio próximo, pegou uma gota de água, sobrevoou a floresta em chamas e lançou a gota que carregava no bico. Enquanto ele ia e vinha, outra informação importante, ele fez esse trajeto várias vezes. E outros animais lhe perguntavam: o que você está fazendo? Nada podes fazer, tu és muito pequeno, olha aqui, e este incêndio é muito grande. Então, o que acontece aqui? Pequeno, adjetivo, grande, adjetivo. Cria uma oposição, a minha alternativa está aqui, tá? Por isso que eu falo da importância de você ir marcando no texto. Quando você vai para as alternativas, você não precisa ler o texto de novo, né? Porque você já fez aí o levantamento dos dados. Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Mas o colibri estava convencido de que podia apagar o incêndio e continuou jogando pequenas gotas nas chamas que consumiam as árvores. Ao final,
diante da floresta queimada, o colibri disse que tinha feito o melhor que podia. Ou seja, aqui tem uma informação também implícita de que o colibri não conseguiu apagar o fogo, né? E aí a gente percebe também que essa história ela tem uma intenção, né? Mostrar que diante de alguns ocorridos, algumas pessoas ficam olhando enquanto outras até se arriscam, né, para resolver o problema. Então vamos para as alternativas. Um pequeno colibri decidiu que tentaria apagar o fogo. Não. Alguns animais tinham bicos bem grandes e não ajudavam. Não. Eles sentiam que nada podiam fazer, pois o incêndio era enorme. Não. Nada podes fazer, tu és muito pequeno e este incêndio é muito grande. Portanto, só pode ser essa daqui. Professor, essa é uma questão fácil. Depende do seu nível, né? Muitos alunos me perguntam, professor, a prova da FUVEST, a prova de concurso público é difícil? Depende. Depende de como você se preparou, se você, por exemplo, resolveu várias questões, né? Então, por isso, desse vídeo, né? São 12 questões que eu vou resolver junto aqui com você, só que você precisa resolver mais questões, tá? Vamos para a próxima questão. Texto constatação, de Kátia Regina Pessoa. Só que nós vamos começar pela pergunta. No trecho minha nossa, o ponto de exclamação ajuda a passar a ideia de. Então vamos ler o texto. Na folha impressa entregue ao aluno, aqui uma informação implícita, né, na escola, estava escrito: observe letras, né, todas bagunçadas, a frase do texto, agora, tudo bagunçado. Como se lê isso, professora? Que língua é essa? Minha nossa! Então aqui a gente já sabe que é a fala da professora. Não acredito que Mimi... Opa, parou. Essa informação ela é importante. É uma informação implícita, né? Sabemos aí que geralmente Mimi é nome de uma gatinha, certo? Mimi fez isso, passeou de novo sobre o teclado do computador. Foi assim que uma atividade sobre substantivos e adjetivos virou história de gato. Aqui também uma informação implícita. Ou seja, a aula acabou, né? A aula que deveria ter a atividade, porque justamente os alunos começaram a perguntar da gata, a cor, né? Como que a professora conseguiu essa gatinha. Então aqui nós temos a pergunta, vamos para as alternativas. Aceitação, minha nossa, não. Certeza, não. Negação, não. Ela ficou surpresa, né? Ela não olhou que a gata tinha estragado a atividade dos alunos. Próxima pergunta. Eita, Mafalda! Mafalda ela foi desenvolvida pelo cartunista Joaquim Salvador Lavado Terron, né, mais conhecido como Quino, é um argentino. Então vamos lá. Muito cuidado com a Mafalda. Por quê? Porque geralmente essas tirinhas, tem uma diferença entre tirinha e charge, tá? Tirinha são histórias seguidas de quadrinhos, né? E geralmente se trabalha temas, né, como alteridade, altruísmo, né? Tende a ensinar um conceito, né? Agora, a charge geralmente ela é irônica, ela é divertida, mas pode também trabalhar com os mesmos conceitos, tá? Então vamos lá. Nós vamos começar pela pergunta. A pontuação presente na fala do quarto quadrinho, esse daqui, tem por objetivo produzir efeito de. Então vamos lá. Diante de uma tirinha, o que eu aconselho? Primeiro, precisamos perceber todos os elementos que estão na imagem, tá? Tudo que está acontecendo, os objetos, a aparência, ela é importante. Olha a Mafalda como que ela está, certo? Então vamos ler. O pai diz, está vendo? É só pôr a sementinha e cobrir. Então vamos ver o rosto dela, ó, atenta, né? Regar um pouquinho
e daqui a alguns dias vamos ter uma planta linda. Olha a mudança de comportamento. Por isso que eu digo que fazer prova exige observação, foco, tá? Eu vou fazer outros vídeos em relação a esses temas. Então, se você não é inscrito, meu querido, faça inscrição, né, no canal, aperta aí o sininho, tá bom? Então, vamos lá. Você tinha de contar o final, a Mafalda diz. O que significa isso? Né? Significa que o pai deu um spoiler. O que aconteceria no final? Né? Então, olha a fisionomia dela. Ó. Tá brava. Né? Você tinha de contar o final? Então, aqui já fica fácil. Qual que é a alternativa? Né? É dúvida. Ela ficou com dúvida? Não. Ela ficou surpresa? Não. A pessoa fica assim, se ela ficar surpresa? Não, ela está com raiva. Feliz? Esperançosa? Não. Indignação. Eu preciso relacionar o rosto com o sentimento. Próxima questão. Então vamos lá. Modos de dizer Mário Bachelet. Bom, primeiro vamos para a pergunta. No texto Modos de dizer, um dos magos foi morto e o outro presenteado. Isso aconteceu por quê? Opa, eu tenho uma comparação de acontecimentos. O que eu preciso marcar no texto? Justamente esses dois ocorridos e entender a relação entre eles. Tá bom? Então vamos ler. Uma vez um rei sonhou que todos os seus dentes lhe foram caindo da boca, um após o outro, até não ficar nenhum. Era no tempo em que havia magos e adivinhos. Bom, aqui nós temos uma informação implícita que nos remete à Idade Média, tá? O rei mandou chamar um deles, referiu-lhe o sonho e pediu-lhe que o decifrasse. O adivinho levou a mão à testa, pensou, consultou a sua ciência e disse: saiba, vossa majestade, ele está falando diretamente com o rei, que a significação do seu sonho é a seguinte: está para lhe suceder uma grande infelicidade. Então aqui ele já começa de forma negativa, né, a informação. Todos os seus parentes, a rainha, os seus filhos, netos, irmãos, todos vão morrer sem ficar um só ante os olhos de vossa majestade. O rei entrou em cólera. Cólera é raiva. Ficou muito irritado e, chamando os guardas do palácio, mandou decepar, cortar a cabeça do adivinho que lhe profetizara coisas tão tristes. Estava o rei muito acabrunhado, muito abatido, com o vaticínio, né? Com a premonição aí do primeiro mago, certo? Quando se aproximou um cortesão e lhe aconselhou que consultasse o outro adivinho, porque a interpretação do primeiro podia estar errada e não devia sua majestade se afligir em vão. O rei adotou o conselho, mandou chamar outro mago e lhe narrou o mesmo sonho pedindo que o decifrasse. O adivinho levou a mão à testa, pensou, consultou a sua ciência e disse: vamos parar aqui. Quem é que vai falar com o rei? O cortesão, certo? Possivelmente esse cortesão já avisou o segundo adivinho do que havia acontecido, tá? Então essa parte fica subentendida, tá? Então o segundo levou a mão à testa, né? Pensou e disse: saiba, vossa majestade, que o seu sonho significa o seguinte: vossa majestade terá muitos anos de vida. Olha como que ele começa de uma forma positiva. Nenhum dos seus parentes lhe sobreviverá, nem mesmo o mais moço e mais forte deles terá o desgosto de chorar a perda de vossa majestade. Na verdade, o que ele faz? Ele conta a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ele começa de uma forma positiva,
né? O rei, muito satisfeito, mandou encher o adivinho de presentes, deu-lhe muitas moedas de ouro, muitos diamantes, roupas de seda bordadas e um palácio para morar, nomeando-o adivinho oficial do reino. Ou seja, nós temos duas possibilidades, né? Aqui, o primeiro morreu porque contou a mesma história de uma forma negativa e o segundo contou a mesma história, só que de uma forma positiva. Por isso que o nome do texto se chama Modos de Dizer. Então vamos para a alternativa. O segundo adivinho foi indicado por um cortesão do reino. Qual a relação do primeiro e do segundo mago? Não. A interpretação do primeiro adivinho estava errada? Não, porque o segundo ele diz a mesma coisa. Toda a família do rei iria morrer antes dele? Tem essa relação de um com o outro, né? Do porquê que um morreu e o outro não? Olha essa daqui, ó. Cada mago escolheu um jeito diferente de dar a notícia ao rei. Portanto, é essa a alternativa. Certo? Tá fácil? Coloca aí nos comentários. É o mesmo texto, só que a pergunta ela é diferente, tá? Então a gente nem precisa ler o texto. O texto Modos de Dizer, está aqui embaixo, né? Conta a história de um. Então, meus queridos, vamos lá. Existem as partes do texto e existe a síntese do texto. O que significa isso? É como se você contasse a história toda com poucas palavras. Sabe, nos filmes, geralmente os filmes eles têm a síntese, né? Que até dá um spoiler aí do que vai acontecer no filme. Então, o que nós vamos achar aqui? Olha que fácil. Justamente a alternativa que dá toda a história, né? A síntese. Então, vamos lá. O adivinho que teve a cabeça decepada pelos guardas do rei por ter errado a interpretação dos sonhos. Daqui é uma parte, certo? Mago que ficou rico por ter decifrado o sonho do rei, deixando sua majestade satisfeita com a mensagem. Essa é a segunda parte, o segundo mago. Cortesão que queria ser reconhecido e recompensado pelo rei ao lhe dar bons conselhos. Na metade do texto. Rei que sonhou ter perdido todos os dentes, começo do texto, e por isso convocou magos, os dois, para que interpretasse seu sonho. Então só pode ser essa daqui, certo? Então nós anulamos as partes e consideramos apenas a alternativa que conta toda a história. Próxima pergunta. O lobo e o cordeiro, de Esopo. Esse Esopo ele é conhecido por criar fábulas, né? Então vamos lá, qual que é a pergunta? No primeiro parágrafo, a expressão de Macara indica que ao ver o cordeiro, o lobo. Por isso que eu digo, primeira coisa, precisamos ler a pergunta. Por quê? Porque já fica fácil, né? De Macara significa bravo, nervoso, irritado, tá? Mas vamos ler o texto, vamos lá. Estava um lobo, aqui eu tenho uma personagem, a beber água num ribeiro, quando avistou um cordeiro, segunda personagem, que também bebia da mesma água, um pouco mais abaixo. Mal viu o cordeiro, o lobo foi ter com ele de Macara, arreganhando os dentes. Aqui ficou fácil, arreganhando os dentes. Ele não está feliz, ele não está rindo, tá? Ele está nervoso. Como tens a ousadia de turvar? Turvar significa sujar, poluir. Então, o lobo seria como se o cordeiro tivesse bagunçado a água, né? Sujado a água. A água onde estou a beber, respondeu o cordeiro humildemente. Essa informação aqui ela é importante, tá? Então, o cordeiro não estava bravo. Eu estou a beber mais abaixo, por isso não te posso turvar a água. Como é que ele vai sujar a água? Ainda respondes insolente, retorquiu o lobo, ainda mais colérico, bravo. Então, bravo, né? Arreganhando os dentes, de Macara. Então, aqui já dá para saber a resposta. Já há 6 meses o teu pai me fez o mesmo. Então, aqui é implicância, né? Lobo chato, meu.
O cara está enchendo o saco do filho porque o pai, né, teve a mesma discussão aí com o lobo. Então vamos para as alternativas. Trocou caretas com o cordeiro? Ó, tá vendo? Por isso que é importante você marcar na prova. O cordeiro respondeu humildemente. Então não é essa. Foi saudar o cordeiro com receio? Não. Questionou o cordeiro gentilmente? Não, ele está bravo. Ficou zangado e se dirigiu ao cordeiro. É essa daqui. Só pode ser essa daqui. Próxima. Eita, uma tirinha. Então vamos começar pela pergunta. Qual é o efeito intensificado pelo ponto de exclamação no trecho precisa dos dois? Certo? Então vamos lá, ó. Tá aqui, ó. Precisa dos dois. Então vamos ler a tirinha. Essencial à vida de todos os seres vivos começa com a letra A. Como você conseguiu errar essa? Então, supostamente, a mochilinha, ó, tudo eu tenho que perceber. É um aluno, certo? Só que a gente não sabe quem é que está falando. Olha a setinha aqui, ó. A gente não sabe quem é que está falando. É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Opa, então aqui eu já sei que o assunto é sobre escola. Amor. Agora aparece a pessoa, supostamente um homem, certo? Amor é muito importante, filho. Então agora a gente já sabe que é o pai. Tá vendo? Olha que fácil, gente. Eu vou levantando todos os dados, né? Como se fosse uma investigação. Você vai levantar todas as informações até você chegar na resposta certa. Mas o essencial à vida dos seres vivos é mesmo a água. Precisa dos dois. O que ele está fazendo aqui? Ele está afirmando a ideia dele. Ele até concorda com o pai, mas ele não deixa de afirmar, de ratificar, de que o amor também é importante. Olha a resposta dele, ó. Com amor, a gente vive. Com água, só sobrevive. Tá, aqui também está fácil, gente. Qual que é a ideia aí, né? Quando ele fala que as duas coisas são importantes. Ele está alegre? Não. É espanto? Não. É surpresa? Não, é certeza. E está dando a certeza de que o amor é importante também. E outra coisa, prestar muita atenção na intenção do autor. O que o autor está defendendo? Geralmente, a alternativa vai ser a mesma coisa, tá? Então vamos lá. Próxima questão. Azul da cor do mar, Tim Maia. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi, na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer, enquanto o outro ri. Então aqui é o pra, né? Aqui já está grifado, aqui já está em negrito, certo? Então vamos ver a pergunta. E na vida a gente tem que entender que um nasce para, certo? Sofrer enquanto o outro ri. A palavra em destaque pra representa uma forma de linguagem. Muito fácil, meus queridos. Pra é língua portuguesa, tá? Então, se alguém disser aí, não é língua portuguesa, faz parte da comunicação, a mesma situação que VC, TB, todas essas abreviações. Pra é uma redução de para. Agora, o que a gente precisa entender é que existe uma forma culta da linguagem e uma forma coloquial, informal, tá? Então, o que significa? Se você estiver falando com uma pessoa que você tem amizade, intimidade, você pode usar pra, VC, TB. Agora, se você estiver falando com um professor, com um diretor, né? Às vezes você tem amizade com o professor, você também pode usar VC, TB, né? Uma fala mais informal, né? E aí, cara, como é que você tá? Isso é informal, né? Então, aqui a gente já sabe que é essa alternativa aqui, certo? Eita! Então, ó, se até agora tá indo legal, coraçãozinho para você. Vamos lá. Biografia de Marie Curie. Então, vamos lá. Vida, grafia escrita, ou seja, é contar a história dela. Existe a diferença entre biografia e bibliografia, certo? Bibliografia
São livros, certo? Biografia é a história de uma pessoa. Então vamos ver a pergunta. Essa questão aqui, os aluninhos, né, que estudam aí no sistema do Estado geralmente erram muito, tá? Então no trecho que, esse que, maldito, conduziu. O termo destacado faz referência a, então eu tenho que saber que esse que ele é um pronome relativo, certo? Ele faz substituição de um termo anterior. Então vamos lá. Marie Sklodowska-Curie, 1867-1934, foi uma cientista e física polonesa, naturalizada francesa, primeira mulher. O que é uma informação implícita? Então vamos lá. O nome, o título do texto é sobre ela, certo? Primeira mulher. Cientista. Está dando importância para quem? Para ela, certo? Então, a primeira mulher a ser admitida como professora na Universidade de Paris. Legal. Esse texto fala da Universidade de Paris? Dá importância para a Universidade de Paris? Não, dá importância para Marie Curie, certo? Então, quem é que conduziu as pesquisas? Ela, certo? Então, aqui eu já sei a resposta, mas vamos lá. Vamos continuar. Foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel. Na verdade, ela teve dois, né? Um que ela dividiu com o marido e um que ela ganhou na área de química, né? Então, ela teve um de física e um de química. E a primeira pessoa e única mulher a ganhar o prêmio 2 vezes. Isso, né? Na verdade, aqui eu já dei um spoiler. As conquistas de Marie incluem a teoria da radioatividade, termo que ela mesma cunhou, técnicas para isolar isótopos radioativos e a descoberta de 2 elementos, o polônio e o rádio. Tá? Então, aqui, importante. Sob a direção dela foram conduzidos os primeiros estudos sobre o tratamento de neoplasmas com o uso de isótopos radioativos. A cientista fundou os institutos Curie, em Paris e Varsóvia, que até hoje são grandes centros de pesquisa médica. Durante a Primeira Guerra Mundial, fundou os primeiros centros militares no campo da radioatividade. E aí ela falece em 1934, né, por leucemia, justamente porque ela carregava os testes de rádio, por isso que eu disse que essa informação era importante, no bolso, né? Então ela morreu, infelizmente, aí de câncer. Então aqui eu já sei, né? Esse que faz referência a ela. Aí, ó. Olha que fácil, gente. Molezinha, tá vendo? Ó, li o texto, li a pergunta, li o texto, fiz essas anotações. Por quê? Porque quando eu for para a alternativa, eu já tenho essas informações, certo? Então vamos lá. Eita, agora o bicho pega. Porque são 2 questões do Enem. E além disso, ainda são 2 questões em espanhol. Eita, professor, como assim? Então, quando você chegar no ensino médio ou for fazer a inscrição do Enem, você precisa escolher entre inglês ou espanhol para realizar 5, geralmente são 5 questões, tá? Que ajudam muito, né, se você gabaritar aí as questões de língua estrangeira. Eu digo que, para mim, né, é mais fácil aí a leitura do espanhol. Então, o que eu aconselho? Já vai lendo. Vai lendo algumas coisas aí em espanhol, né? Coloca aí o videogame, o joguinho aí na linguagem do espanhol. Geralmente eu coloco o celular também, toda a configuração em espanhol, né? Até o YouTube, quando me manda mensagem, me manda em espanhol. Então isso é bom, né? Você vai treinando aí a leitura. Então vamos lá, vamos para a pergunta. A palavra clave, repetida diversas vezes na tirinha de Gaturro, leva o leitor a uma reflexão sobre. Então aqui a palavra mais importante é clave. O que é clave, professor? É chave.
só que num sentido de senha, de contrassenha, tá? Senha do Wi-Fi, certo? Então vamos ver aqui. Estou estressado. Opa, informação importante, muito importante. Aqui também a fisionomia dele, certo? Não está feliz, não está contente. Então o que ele diz? Estou estressado, tenho uma chave para o e-mail, uma chave para o celular, uma chave para o cartão de crédito, outra para o banco. Tenho uma chave para o carro, outra chave para a internet, outra chave para o alarme da casa, outra chave para a obra social e outra chave para o... E aí a gente vê aqui a fisionomia dele, né? Como é que ele está? Tranquilo, Gordi. Tens que aprender a relaxar-te, tens que aprender a viver melhor, a ser mais feliz, a respirar profundo, a desfrutar mais da vida, da tua família, né, dos seus prazeres. E aí ele fica olhando e pergunta, e qual é a chave? Qual que é a chave para conseguir tudo isso que ela está falando? Como se tudo eu tivesse, para ter acesso eu preciso de uma senha. Então aqui fica fácil, tá? Ele fala de quantidade de informações necessárias para resolver problemas. Resolver problemas? Não. Certo? Necessidade de aprender a utilizar as novas tecnologias. Ele fala que ele precisa de um manual? Não. Praticidade da utilização dos códigos tecnológicos e sociais. Praticidade? Prático? Não. Qualidade de vida alcançada com os avanços tecnológicos? Cuidado, quem diz isso é ela, certo? Não ele. Então também não. Uso exaustivo das tecnologias? Aê, olha que fácil. Vamos fazer até uma bolinha aqui no ar. Aê. Até agora tranquilo, né? Então, vamos para uma questão mais complicada. Então, vamos lá. Primeira coisa, nós iremos para a pergunta. Esse texto que reflete sobre a xenofobia na Europa defende que? Então, qual que é a visão que esse texto fala sobre isso aqui? Certo? O que é isso aqui? Aqui. A palavrinha xeno significa estrangeiro, do grego, né? Esse som aqui, né? É xi. Então, você que foi aluno ou é aluno do ensino médio, você teve aula de filosofia, e existiram dois filósofos, né? Pré-socráticos, que tinham a pronúncia dos seus nomes da mesma forma, né? Anaximandro e Anaximenes, certo? Então, vamos voltar aqui para o texto. Então, agora nós precisamos ler, né? Eu vou tentar fazer aqui uma versão próxima aí para o português. Então, vamos lá. Aqui, ele apresenta o problema, certo? E mais para cá, ele vai justamente dar a solução. Ó, aqui eu já avistei uma possível solução. Então, vamos lá. A xenofobia é um flagelo que tem resistido como o pior cânceres, ou os piores cânceres, certo? Das últimas décadas, a tal ponto que o escritor português, José Saramago, chegou a perguntar: como foi possível reencontrar esta praga depois de ter acreditado que estaria extinta para sempre? Em que um mundo terrível estamos finalmente vivendo, quando tanto que acreditávamos ter progredido na cultura, civilização, direitos humanos e outras benesses, né? E outras coisas positivas. O que fazer para diminuir esta situação desesperadora e abominável
é a chave que deve nos preocupar urgentemente na sociedade, já que o sistema global econômico e político parece algo muito mais complexo de mudar a curto ou médio prazo. Então, a solução, aqui eu apresento o problema, certo? Da xenofobia, certo? Então, a solução é, no sentido mais estendido, da massa social pensante europeia, passa pela educação. A educação há de orientar-se para o fomento, para espalhar, da interdependência e a cooperação entre os povos para favorecer a universalidade, o reconhecimento recíproco das culturas e uma síntese sociocultural nova. Dito de outra maneira, é preciso promover a ideia da diversidade cultural. Isso aqui é importante. Então, aqui eu já estou pegando a ideia do autor. A igual validez de todas as culturas, o interesse por outras formas de ver o mundo. Olha a forma como ele está defendendo o texto, como fonte de enriquecimento pessoal e social, e a apresentação da sociedade multicultural como a sociedade do futuro. Gabino e Escribano, 1990. E aqui também está muito fácil, Então vamos lá. Vamos começar pela E. A xenofobia seja entendida como uma doença física. Pelo amor de Deus. Não, é comportamental. É uma escolha. O rechaço aos imigrantes, a forma de expulsar os imigrantes, é um problema solucionável a longo prazo. As mudanças econômicas e políticas. Ele fala de curto a médio prazo. Ele não fala nada disso aqui. O preconceito étnico é uma característica permanente da sociedade europeia? Também não. A educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Opa, essa daqui está bonitinha. Então vamos olhar. O multiculturalismo se apresenta como um dificultador. Eita, que essa palavrinha aqui elimina a alternativa. É como se isso fosse o culpado e não a pessoa que tem uma cabeça pequenininha, certo? Então aqui a educação intercultural deve insistir na aceitação da condição do outro. Então é essa daqui, vamos fazer até uma bolinha aqui. Parabéns, é a B. Maravilha. Paramos? Não, agora é lição de casa. Como assim, professor? Você vai aplicar tudo que eu mostrei para você até agora. E como que você vai me informar o seu conhecimento, as suas informações? Pelos comentários. Então aqui a gente vai estabelecer uma conversa entre a gente. Eu vou ter o prazer de ler e te responder. Então aqui o tema é educação, certo? Eu tenho uma imagem aqui, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Já para não estragar a atividade. E aqui eu tenho uma outra imagem, essa e essa. E outra coisa, quais são as informações que estão implícitas? Vamos treinar, tá? Quais são as informações apresentadas por códigos? Isso aqui é um código. O que isso significa? Principalmente quando eu comparo isso com isso. Mais uma dica, será que isso aqui é uma verdade? Lembrando que a charge não tem a intenção de trazer uma verdade absoluta. Aqui, será que essa informação ela é toda construída em uma verdade? Será que não tem aqui alguma informação que você não concorda? E essa daqui também é uma imagem muito legal, tá? Essa daqui é do Amâncio, feita em 2008. Aqui tem a informação de onde eu tirei, tá? Porque senão eu estou usando aí de forma ilícita. E aqui a mesma coisa, tá? Eu só não descobri quem é o autor. Mas aqui vai falar sobre o quê? Sobre meritocracia. Olha aqui,
E aí, o que você entende por meritocracia? Você concorda, você discorda, você acha que pode ser legal e ao mesmo tempo ruim? E as cotas, né? Qual a visão que você tem sobre as cotas? E essa escada aqui, o que ela simboliza? Essa daqui a gente sabe que é dinheiro, né? E o menininho aqui subindo, fácil, ó, que coisinha, né? Vai embora. E esse daqui se matando, né? Principalmente aí o aluno que trabalha e estuda, né? Como foi o meu caso aí. Então, muito difícil, né? Então, eu vou ficar muito feliz em ler os seus comentários e a gente já volta a conversar. Eita, meu querido, voltamos. Eu sei que foi cansativo, 12 questões, né? Mas você que é aluno sabe que é necessário aprender a fazer esse tipo de prova, né? Se você é aluno do sistema do Estado, né? Tem as provinhas que a escola faz, tem as provinhas que vêm de fora, né? Tem as APs, tem Saresp, ou então você que está se preparando para o Enem, tem vestibular, depois tem concurso público, e detalhe, para qualquer nível desse, a regra é a mesma, né? Então, recapitulando aqui rapidinho para o vídeo não ficar tão longo, primeira regra que eu falei, leitura fragmentada. Não leia todo o texto. Vá lendo, vá levantando informações, né? Segundo, escreva na sua prova, tá? Então vá marcando, olha, o que é essa informação, o que é essa informação, o que essa informação fala com essa informação, esse dado se comunica com esse dado, quem é essa pessoa, o que ela fez, aonde ela fez, como ela fez. Chega uma hora que a prática, né, você não vai precisar mais anotar. Tá? Vai ser praticamente aí direto. Você vai bater o olho, você vai levantar os dados e assim que você for para as alternativas, a alternativa está lá te esperando, tá bom? Então, só relembrando, para manter esse canal, eu preciso do seu like, eu preciso da sua inscrição, tá? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Você que é professor, professora, compartilhe com os seus alunos, até mesmo porque a intenção desse canal é te ajudar. Meus queridos, um ótimo dia, um grande abraço e até!